Andrei, me parece que uma questão absolutamente central na discussão levada pela pré-campanha de Flávio Bolsonaro ao TSE é se houve indução negativa na resposta dos respondentes às pesquisas. E aí a pergunta fundamental é: o áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro foi colocado, foi exibido para algum respondente, um único que seja, antes da pergunta sobre a intenção de voto para presidente? Porque se foi, você acaba induzindo a pessoa a responder de forma diferente na resposta à intenção de voto. Ou você pode garantir que 100% das respostas foram dadas na intenção de voto antes da exibição do áudio? Daniel, eu posso garantir que 100% das respostas foram obtidas a partir de respondentes que foram redirecionados depois da submissão do questionário principal para o áudio. Não houve nenhum respondente que tenha ouvido o áudio antes de responder o questionário principal da pesquisa. Além disso, seria impossível voltar atrás e revisitar o questionário, mudar qualquer resposta em função do teste de áudio. E na ação que foi apresentada, isso já está muito claro para todo mundo que entende, que se informou sobre como a pesquisa foi realizada. Também a pesquisa foi cadastrada no TSE, conforme nossa obrigação legal, né? E conforme nossa obrigação legal, a gente precisa aplicar a pesquisa assim como ela foi documentada, né? E na documentação apresentada, o teste de áudio aparece de forma muito clara como sendo o último item estudado depois da submissão do questionário principal. Então, não houve absolutamente nenhuma indução, nenhum tipo de influência a partir disso. Como falei, eu acho que o teste que foi realizado ele foi oportuno para entender nuances em relação ao áudio, né? E tem, a partir do teste que foi realizado, algumas conclusões, né? Conclusões sobre o comportamento do eleitorado bolsonarista principalmente, né? E essas conclusões são positivas. A conclusão principal não, assim, a fala do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ela não repercutiu de forma tão negativa dentro deste eleitorado. A tese dele de que ele apenas está pedindo dinheiro para um projeto cultural, dinheiro privado para um projeto privado, é uma tese que parece ter sido acolhida por uma maioria do seu eleitorado. Outra coisa, no entanto, é uma maioria do eleitorado brasileiro, né? Uma coisa é uma maioria dentro dos eleitores bolsonaristas, outra coisa é o eleitorado como um todo. Andrei, pelos dados, se você fosse um consultor dessa campanha, alguma coisa nesse sentido, você recomendaria a substituição do candidato? Depende para qual fim. Para o fim de vencer essa eleição presidencial do Lula, sem a menor sombra de dúvida. Para garantir a sobrevivência dos bolsonaros enquanto clã político, né? Enquanto relevância, enquanto domínio, né? E prestígio, e também poder de se defender das questões jurídicas que eles têm por conta do clamor popular, né? Em defesa deles, provavelmente não. Acho que então, ele está inviabilizado. Uma questão é querer derrotar o Lula, onde provavelmente o Ronaldo Caiado teria chances melhores do que o Flávio Bolsonaro nesta altura, né? Provavelmente o Romeu Zema teria chances melhores do que o Flávio Bolsonaro nesta altura. Outra coisa é a sobrevivência da marca Bolsonaro e da família política com esse cacife político que tem tido. É uma candidatura inviabilizada na sua percepção hoje? Na minha percepção, sim. É isso. O centro ali da campanha do Bolsonaro está dizendo que o retrato de agora não vai ser o retrato real sobre a forma como o eleitor recebeu essa relação de Flávio com Bolsonaro. Que era preciso aguardar pelo menos 2, 3 semanas para aí sim, depois de tantas outras coisas tomarem conta do noticiário, o eleitor ser testado sobre a aderência dele a uma visão negativa do Flávio
ou não. Eu queria te ouvir sobre a sua avaliação sobre o tempo das respostas e da forma como a gente já viu acontecer até com o presidente Lula, de dissipar pontos que o levaram para uma avaliação mais negativa. Qual é o tempo de resposta que você enxerga neste caso? Qual será que é o percentual dos brasileiros que se esqueceu sobre os patinhos do sítio do Lula? Ou sobre o mensalão? Acho que é provavelmente bastante baixo. Né? Continuam sendo temas relevantes até hoje. Por quê? Porque o tema corrupção é a maior preocupação do eleitorado brasileiro hoje, para mais de 70%, e vem sendo ao longo de uma década. Então, é um problema social e estrutural na política brasileira. Tema de altíssima relevância. Então, dentro de um tema de mais alta relevância possível, temos um fato do maior impacto plausível, né? A relação entre o candidato presidencial e o articulador de uma grande fraude, talvez a maior fraude recente do sistema financeiro. A gente espera que o eleitor simplesmente vai esquecer, que não vai mais de repente se preocupar com isso, porque começa o horário eleitoral do Flávio Bolsonaro e ele fala sobre segurança pública. Acredito que não é razoável esperar que as coisas vão se desenrolar desta maneira. Teremos outras pesquisas de outros institutos, algumas delas com metodologias distintas. Poderemos também observar as medições de alguns dos nossos competidores. A minha opinião é que a situação tende a piorar pela frente para o Flávio Bolsonaro. Vamos falar do Lula. Desculpa, Daniel, você quer falar agora? Não, por favor, vamos inverter nosso foco de atenção agora e passar ele para o Lula. Na sua avaliação ou na sua forma de raciocinar, você assume que a linha do tempo é prejudicial ao Flávio, ao invés de essas coisas, de certa forma, sedimentarem e dissiparem, você assume que não, que isso se torna cada vez mais consolidado no sentido de inviabilizar a candidatura dele. Como é que, em relação ao Lula, esse seu mesmo raciocínio, a linha do tempo trabalha a favor dele? Na minha opinião, o Lula, neste ciclo eleitoral, e isso inclusive é um problema de diagnóstico para mim, em situações, circunstâncias normais, o Lula deveria ter mais chances de perder do que de ganhar a eleição. Certo? Por quê? Porque representar um projeto político que não foi atualizado, porque teve um governo que não conseguiu altos índices de aprovação, que não existe dentro do seu conjunto de aliados políticos, a nível de ministros dentro do governo, ou governadores aliados, hoje em dia, figuras de grande popularidade. Porque os programas sociais do passado, Bolsa Família, não têm mais a relevância que já tiveram, porque temos uma crise de segurança pública no Nordeste, que está afetando regiões do interior que nunca foram afetadas por este fenômeno. Né? Então, existe uma erosão estrutural da base de sustentação do Lula, né? Principalmente no Nordeste. Ele ganhava essa região mais ou menos com uma diferença de 70-30, foi o que aconteceu na última eleição, e agora, pelas nossas estimativas, a tendência seria deste bônus care para algo em torno de 30 pontos, ou até menos. 60-40 seria um bônus de 20 pontos apenas. É muito difícil, quando você é o Lula, recuperar essa queda tão significativa na sua melhor região, no Sul e Sudeste. Que é estrutural, no caso. Tudo estrutural. Né? Em circunstâncias normais, com uma campanha da oposição capitaneada por um candidato que não precisaria ser o melhor candidato, precisaria ser carismático, não precisaria ter assim, um programa particularmente inspirador, apenas teria que fazer o mínimo para capitalizar um governo não tão popular e envelhecido. Mas uma coisa é você não ter esse candidato dos sonhos, né? Inclusive, esse candidato poderia ter sido, antes deste escândalo, o próprio Flávio. O Flávio chegou na pesquisa Atlas acima numericamente do Lula em 2 rodadas consecutivas. E foi a primeira pesquisa também que mostrou essa envergadura do Flávio. Foi a nossa pesquisa. A primeira pesquisa em que o Flávio vence um cenário de segundo turno contra o Lula, pesquisa Atlas. Mas uma outra coisa né,
você ter um candidato que traz consigo uma bagagem muito negativa. E eu entendo que, neste momento, esta bagagem começa a pesar bastante. Daniel. Andrei, um dos pontos que mais me chamaram a atenção na pesquisa de hoje é que essa perda no primeiro turno de Flávio Bolsonaro de 5,5 pontos percentuais, ela não vai nem para Lula, nem fortalece decisivamente nenhum candidato Muito da boa centro-direita observação. ou, digamos, de terceira via. Hoje esteve aqui na CNN o presidente do partido que filiou o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. E dizia ele basicamente o seguinte, que Joaquim Barbosa seria a única opção entre os pré-candidatos colocados de capturar votos da esquerda e da direita. Você considera que é assim? Ele tem um bom argumento. Esses eleitores que saem do Flávio Bolsonaro para um espaço de indecisos não se enxergam hoje em dia na figura de nenhum dos candidatos conhecidos. Não se enxergam na figura do Renan Santos, não se enxergam na figura do Caiado ou do Zema, né? Alguns deles talvez estão ainda avaliando a situação do Flávio, talvez ainda estão considerando de alguma forma o Flávio tem uma certa simpatia e gostariam de ter elementos para conseguir voltar a apoiá-lo, né? Pela dinâmica da situação, todo dia tendo mais revelações, né, novos fatos afetando o Flávio, como foi o dia de hoje, né? A visita, o fato da visita para o Workaro já em prisão domiciliar não foi capturada pela pesquisa Atlas. Talvez tenha algum impacto negativo. Então, me parece que a tendência de erosão, né, da base de apoio do Flávio vai continuar e que dentro disso uma figura com bons credenciais em termos da luta anticorrupção possa atrair apoio. Então, o Joaquim Barbosa poderia ser essa figura. Ao mesmo tempo, é muito fragmentado esse espaço de candidatos alternativos. Então, o Renan tem aí em torno de 7 pontos, o Zema subiu agora para 5, o Caiado tem 3. Vamos supor que o Joaquim Barbosa começa na série temporal da pesquisa com 5 pontos, mais ou menos o nível do Caiado. São muitas opções para poucos indecisos, eu diria, no início pelo menos. Então, um desafio inicial vai ser de um desses nomes mostrar de fato um desempenho muito superior aos outros. E nenhum deles, neste momento, consegue fazer isso. Vamos ver se o Joaquim Barbosa será este nome, mas por enquanto não fizemos essa medição. Eu tenho 1 minuto para encerrar, Caio. Pode encerrar tudo. Não, né? fica você, por favor. Não, a minha dúvida, a gente tem ouvido bastante da campanha do Flávio que a tendência é de uma neutralização das acusações de corrupção. Parece ter uma segurança, uma garantia de que Lulinha, de que caso Master, Workaro, PT Minas, enfim, de alguma maneira vai ficar aquela ideia de farinha tudo do mesmo saco. Você acredita nessa tese? Mas eles não eram contra isso como projeto político? Não foi o DNA do bolsonarismo justamente isso? Que eles não são farinha do mesmo saco? Então agora eles são, e eles acreditam que com isso eles vão reter o capital político? Parece uma contradição.